O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, é uma narrativa poética sobre amizade, sentido e responsabilidade. Antes de iniciarmos essa travessia luminosa, aproveite para curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, porque essa história tão simples e profunda pode tocar alguém que você ama. A introdução nos leva ao encontro de um narrador que ainda guarda a criança que foi alguém que desenhou um elefante dentro de uma jiboia e descobriu que os adultos raramente veem além do óbvio. Esse início revela a distância entre a imaginação e a rigidez do mundo adulto, criando um cenário perfeito para que o encontro com o Pequeno Príncipe transforme tudo. Capítulo 1. O encontro no deserto. O deserto é o cenário escolhido pelo destino para unir duas solidões diferentes. O narrador, um adulto que carrega dentro de si a criança que desistiu de ser ouvida, e o Pequeno Príncipe, um viajante de mundos que ainda não conhece o peso das regras que os adultos impõem sobre a imaginação. A queda do avião representa mais do que um acidente, pois funciona como uma metáfora silenciosa do momento em que a vida obriga alguém a encarar a si mesmo sem distrações. Ali, no vazio infinito de areia e silêncio, o narrador reencontra não apenas um menino vindo de outra estrela, mas a porta simbólica para a própria infância soterrada pelo tempo. Quando o Pequeno Príncipe pede um desenho de carneiro, ele não exige técnica, mas autenticidade. O narrador tenta desenhos lógicos e comuns, mas nenhum satisfaz o menino, que parece buscar algo mais profundo do que uma figura. Ao oferecer uma caixa com furos, dizendo que dentro dela está o carneiro, ele percebe que pela primeira vez em muitos anos conseguiu dialogar com alguém que entende as coisas invisíveis. Esse instante mostra que a imaginação não depende da precisão do traço, mas da liberdade do olhar. O Pequeno Príncipe recebe o desenho com a serenidade de quem sabe enxergar além das formas, e essa reação desperta no narrador um tipo de alegria que há muito não visitava sua alma. Ele percebe que o menino não é apenas um visitante curioso, mas um espelho para lembranças que nunca desapareceram totalmente. A presença do príncipe o obriga a lembrar de quem era antes de se tornar alguém que só fala de geografia, contas e fatos, porque assim o mundo espera que os adultos se comportem. Esse primeiro encontro planta a semente do vínculo que vai crescer ao longo da jornada. A convivência entre eles não é forçada nem explicada, ela simplesmente acontece como acontecem as amizades que nascem da necessidade profunda de ser visto. A simplicidade do menino desmonta a rigidez do narrador e revela que o essencial nunca foi perdido, apenas esquecido sob camadas de responsabilidades e convenções. A partir desse ponto, o deserto deixa de ser apenas cenário e se torna o espaço onde duas almas aprendem a respirar juntas. Capítulo 2. A origem do Pequeno Príncipe. O menino revela que veio de um planeta tão pequeno que bastam alguns passos para circundá-lo. Esse detalhe simbólico mostra como a vida dele é feita de simplicidade e clareza, sem excessos que distorcem a percepção do essencial. Seu mundo contém vulcões que ele limpa com disciplina e uma rosa que ele cuida com devoção. Ao contar isso, o Pequeno Príncipe apresenta ao narrador uma lógica que não segue o padrão adulto. O planeta pequeno não representa limitação, mas foco. É o lugar onde tudo tem presença e valor. O narrador percebe que esse menino aprendeu a amar o próprio mundo com profundidade, e esse amor é tão intenso que acaba sendo também a causa de sua partida. A rosa, vaidosa e frágil, desperta nele sentimentos que ele ainda não sabe administrar. O carinho se mistura ao incômodo, e a responsabilidade se confunde com medo de decepcionar. Assim como adultos fogem de relações que não compreendem, o Pequeno Príncipe foge do seu planeta,
acreditando que encontrará respostas fora de casa. A fuga dele é o reflexo poético da fuga que tantos adultos fazem de si mesmos. Enquanto ele conta sua história, o narrador entende que essa jornada espacial é menos geográfica e mais emocional. Cada planeta que o Pequeno Príncipe visitou representa um aspecto do comportamento humano. A vaidade, o poder, a ambição, a preguiça, a fuga. Essa percepção transforma a narrativa em metáfora e revela que o menino não está apenas viajando pelo universo, mas atravessando as camadas que compõem a alma de cada pessoa. O menino, ao falar do seu lar, permite que o narrador entenda algo profundo. O essencial, muitas vezes, é pequeno, porque cabe apenas no coração. Esse capítulo inaugura a dimensão emocional que guiará toda a obra e acende no narrador a certeza de que está diante de alguém que enxerga o que os adultos perderam. Capítulo 3. Os planetas e seus habitantes. O Pequeno Príncipe relata sua passagem por diversos planetas, cada um habitado por um único adulto preso a uma obsessão. O rei governa sem súditos. O vaidoso vive para aplausos inexistentes. O bêbado bebe para esquecer a vergonha de beber. O empresário conta estrelas como se fossem propriedades. E o acendedor de lampiões trabalha sem descanso, porque ninguém lhe disse que podia parar. O narrador percebe que essas figuras não são personagens isolados, mas símbolos das prisões emocionais que os adultos constroem para si. O príncipe observa cada um com a inocência curiosa de quem não compreende por que os adultos se dedicam tanto a coisas que não os tornam felizes. Ele faz perguntas simples que desmontam as certezas dos adultos, revelando que muitas rotinas não têm propósito real, apenas hábito. Esse olhar infantil expõe que o mundo se acostumou com tarefas vazias e metas que não alimentam a alma. A cada planeta visitado, o menino tenta entender a lógica por trás daquelas vidas, mas o que encontra é repetição. Os adultos parecem viver como máquinas que funcionam sem saber porquê. O narrador percebe então que a jornada do Pequeno Príncipe é uma viagem ao coração da humanidade, mostrando que crescer não deveria significar perder a sensibilidade. Capítulo 4. O planeta do geógrafo. O Pequeno Príncipe chega ao planeta do geógrafo, esperando encontrar alguém capaz de compreender a vastidão do universo. Mas o geógrafo nunca sai de sua mesa. Ele anota montanhas, rios e desertos que jamais viu com os próprios olhos. Essa figura representa a distância entre o conhecimento e a experiência, algo comum entre adultos que colecionam teorias, mas evitam viver o que estudam. O menino estranha o fato de alguém que se diz sábio nunca ter explorado seu próprio mundo. O geógrafo afirma que seu trabalho é registrar o que é eterno, não o que é passageiro. Por isso não registra flores, pois elas morrem. Esse pensamento atravessa o Pequeno Príncipe como um espinho. Ele lembra imediatamente de sua rosa e percebe que para aquele geógrafo ela seria irrelevante. A dor que nasce nesse instante revela algo profundo. A importância de algo não está na duração, mas na relação que construímos com ele. O Pequeno Príncipe entende que para quem ama, o efêmero é sagrado. O narrador capta nessa visita um ensinamento simbólico. Muitos adultos evitam vínculos justamente porque tudo que é vivo é passageiro. O geógrafo é a imagem daquele que tenta se proteger das dores da vida, evitando o contato com o que pode desaparecer. Mas ao evitar a perda, ele também evita o amor. Essa percepção transforma no Pequeno Príncipe o desejo de voltar para sua rosa, pois agora ele compreende que o valor dela está na escolha diária de cuidar. Capítulo 5. A chegada à Terra. Quando o Pequeno Príncipe desembarca na Terra, encontra um planeta enorme e silencioso. No início acredita que está vazio, até ouvir a voz da serpente.
A serpente é a primeira criatura que fala com ele e sua presença carrega simbolismos profundos. Ela fala com doçura e ameaça ao mesmo tempo, representando a dualidade da vida, aquilo que fere e aquilo que liberta. Ela promete devolver o menino ao seu planeta, insinuando que carrega um poder que ultrapassa a compreensão humana. O príncipe observa que a Terra é um lugar onde os homens vivem apressados demais para olhar as estrelas. A visão dele contrasta com a do narrador, que também já notara essa inquietação adulta. A Terra revela ao menino a imensidão e, ao mesmo tempo, a fragilidade da existência. Ao caminhar e encontrar trilhas humanas, ele percebe que os homens se movem como se estivessem sempre fugindo de algo, mas não sabem dizer do quê. Em sua busca, ele encontra um jardim de rosas, milhares delas. A descoberta o faz desabar por dentro porque acreditava que sua rosa era única no universo. A visão desse jardim provoca uma tristeza profunda, pois ele percebe que sua flor não é rara por aparência, mas por vínculo. Esse momento é um dos mais simbólicos da obra, pois mostra que a singularidade nasce do cuidado, não da exclusividade. Capítulo 6. O encontro com a raposa. Antes de seguir para esse encontro decisivo, aproveite para respirar junto com essa história. E se ela estiver tocando seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Assim você ajuda outras pessoas a reencontrarem o essencial que às vezes se perde no meio da corrida da vida. Agora seguimos. O encontro com a raposa é o ponto luminoso da narrativa. A raposa aparece com calma, quase com timidez, e pede ao pequeno príncipe que a cative. Esse pedido simples guarda a essência da obra. Cativar significa criar laços, permitir que algo ou alguém se torne importante ao ponto de mudar o ritmo do coração. A raposa ensina que o mundo só ganha sentido quando permitimos que o amor o atravesse. A raposa revela que, quando se é cativado, até passos no chão passam a ter som de alegria, e que cada pequeno sinal se transforma em memória viva. Ela explica que aquilo que é essencial é invisível aos olhos, e essa frase se torna o eixo filosófico do livro. O pequeno príncipe entende que sua rosa era única não por ser rara, mas porque ele dedicou tempo e cuidado a ela. Esse capítulo mostra que o valor das coisas não está nelas mesmas, mas no laço que criamos com elas. A despedida entre o menino e a raposa é doce e dolorosa. Ela o presenteia com um segredo que será sua maior bússola. Só se vê bem com o coração. Essa frase dissolve a dureza do mundo adulto que insiste em medir tudo por números e aparências. O pequeno príncipe sai dali transformado, consciente de que o amor exige presença, paciência e responsabilidade. A raposa o ensinou que amar é aceitar a vulnerabilidade de se importar com algo que pode ser perdido. Capítulo 7. O poço no deserto. Já profundamente ligado ao narrador, o pequeno príncipe o guia pelo deserto em busca de um poço. Essa caminhada simboliza a busca humana por sentido. Quando finalmente encontram água, o narrador percebe que não era apenas sede física que precisavam saciar, mas sede de conexão. O poço representa a revelação de que o essencial sempre esteve ao alcance, mas só aparece para quem caminha com o coração desperto. O menino fala novamente de sua rosa, agora com clareza madura. Ele entende que deve voltar para ela, independentemente dos riscos. O narrador percebe que está prestes a perder seu amigo e sente uma dor que não consegue disfarçar. O deserto, antes árido, se torna cenário de despedida. A água que encontram não é apenas um alívio, é símbolo de vida, afeto e esperança. Capítulo 8. A despedida. A despedida é um dos momentos mais fortes da literatura universal. O pequeno príncipe sabe que precisa partir. A serpente reaparece como instrumento dessa travessia,
e o narrador sente medo de perdê-lo para sempre. O menino tenta confortá-lo, dizendo que seu corpo é pesado demais para levar de volta ao planeta e que só a essência dele continuará viva. Essa fala mistura ternura e coragem e ensina que a presença verdadeira nunca se perde. Quando o pequeno príncipe se deixa envolver pela serpente, o narrador testemunha algo que não sabe explicar. O corpo do menino cai suavemente, como se tivesse sido apenas libertado. A dor da perda é imensa, mas também há um toque de beleza que transcende o entendimento racional. Ele percebe que aquela despedida não é fim, mas retorno. Conclusão. O narrador volta a viver entre adultos, mas jamais volta a ser o mesmo. Ele aprende que os laços criados com amor são eternos e que o essencial mora naquilo que não podemos tocar. Ele olha para as estrelas com esperança, pois acredita que, em alguma delas, o pequeno príncipe cuida de sua rosa. A obra termina com um pedido silencioso para que nunca deixemos a criança interior morrer. Se essa história reacendeu algo dentro de você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa lembrar do essencial e se inscreva no canal para acompanhar outros resumos que iluminam o caminho de quem busca sentido na vida.